Yang Jilin fundou a Moonshot AI em 2023. Um ano depois, a startup fechou uma rodada de $1 bilhão e a Alibaba registrou cerca de 800 milhões por uma fatia de aproximadamente 36% naquela época. É a empresa por trás da Kimi. Vamos conhecer essa história, o que deu certo e onde começam os problemas. Bora! Para entender a Moonshot, vale voltar ao currículo de Yang. Ele se formou em Tsinghua, concluiu o doutorado na Carnegie Mellon em 2019 e trabalhou com pesquisa no Google e na Meta. Antes de abrir a empresa, seu nome já estava em trabalhos como Transformer XL e XLNet, criados para aumentar a memória útil dos modelos de linguagem. Contexto longo não entrou na Kimi como moda, veio da trajetória técnica do fundador. A Moonshot nasceu em Pequim no começo de 2023. Yang virou o fundador, diretor executivo e rosto público da empresa. A reportagem da The Wire China também lista Zhang Yutao, Zhou Xinyu e Wu Yuxin na fundação. A página institucional não publica uma relação oficial de fundadores, então a composição completa varia conforme a fonte. O núcleo técnico, porém, reunia pesquisadores com passagem por Google, Meta e universidades de ponta. O produto que colocou a marca no mapa foi o chatbot Kimi, lançado em outubro de 2023. A proposta era simples de explicar e difícil de executar. Ler conversas e documentos muito maiores que os concorrentes. A empresa anunciou primeiro 200 mil caracteres em chinês e meses depois até 2 milhões. Contratos, artigos e relatórios longos viraram o primeiro caso de uso reconhecível da Kimi. Essa escolha definiu a primeira identidade da empresa. Em vez de começar por uma disputa direta de chatbot generalista, a Moonshot apostou numa tarefa em que a equipe já tinha pesquisa acumulada. O contexto longo trouxe atenção, usuários e, logo depois, muito capital. Em fevereiro de 2024, uma rodada liderada pela Alibaba levantou $1 bilhão e avaliou a Moonshot em cerca de 2,5 bilhões. O dado mais concreto aparece no relatório anual da própria Alibaba. Aproximadamente $800 milhões por cerca de 36% da Moonshot naquele exercício por meio de ações preferenciais. Essa participação é histórica, não um retrato atual. Depois vieram Tencent, IDG, Gaorong e outros investidores. Em janeiro de 2026, reportagens registraram mais $500 milhões. Em maio, uma rodada liderada pela Meituan levantou 2 bilhões e levou a avaliação divulgada para 20 bilhões. As empresas privadas chinesas de tecnologia formam a parte mais visível desse grupo. O cap table atual, os direitos de voto, os assentos no conselho e os acordos entre acionistas não são públicos. A estrutura também passou por entidades em Pequim, Hong Kong e nas Ilhas Cayman, com uma reorganização reportada para uma possível listagem em Hong Kong. O Estado chinês aparece no capital por outro caminho. China Mobile, o Beijing AI Industry Investment Fund e um fundo ligado a Shanghai Guosheng foram citados entre os investidores de 2026. Capital estatal está documentado. Controle operacional estatal? Não. Os documentos públicos não mostram maioria do governo, comando da gestão ou ordens sobre treinamento e respostas da Kimi. Enquanto a empresa mudava de tamanho, os modelos seguiram uma árvore, não uma linha reta de Kimi 1, 2 e 3. A primeira fase foi o produto de contexto longo. Em janeiro de 2025, o Kimi K1.5 juntou texto, imagem e aprendizado por reforço para raciocínio. Em julho veio o Kimi K2, um mixture of experts com cerca de 1 trilhão de parâmetros totais e 32 bilhões ativos por execução. A Moonshot publicou os pesos e direcionou o modelo para código, ferramentas e tarefas com agentes. Em novembro, o K2 Thinking aprofundou o raciocínio longo. O NIST avaliou esse modelo e encontrou duas histórias ao mesmo tempo. No lançamento de Kungshu AC Downbushot, o K2 Thinking era o sistema mais capaz entre os desenvolvedores chineses examinados, mas ainda ficava atrás dos líderes americanos em áreas como cyber e engenharia de software. O mesmo teste encontrou censura política forte nas respostas em chinês. No indicador usado pelo NIST, o modelo se alinhou a cerca de 26% dos pontos políticos associados ao Partido Comunista Chinês quando respondia em chinês. Em inglês, foram 7%. Em espanhol e árabe, o índice foi mínimo. A diferença por idioma mostra um comportamento específico e não apenas uma limitação geral do modelo. Em janeiro de 2026, o K2.5 trouxe visão nativa, uso de computador e coordenação entre agentes. E aqui aparece um caso de sucesso que vai além do material da própria Moonshot. A Cursor escolheu o K2.5 como base aberta do Composer 2, seu modelo de programação. O relatório técnico da Cursor diz que a equipe comparou bases, selecionou a Kimi e depois aplicou pré-treinamento contínuo e aprendizado por reforço no ambiente real do editor. A história começou com um atrito. A primeira apresentação do Composer 2 não destacava o nome Kimi K2.5. Desenvolvedores encontraram a referência no identificador do modelo,
Pesquisadores da Moonshot cobraram crédito no X e a discussão virou por uma suspeita de violação da licença. Depois, a própria Moonshot informou que o acesso pela Fireworks fazia parte de uma parceria comercial autorizada. A Cursor passou a acreditar a base no relatório técnico. O resultado é importante para a história da empresa. Uma ferramenta americana de programação construiu seu próprio modelo sobre uma base chinesa aberta. É uma adoção concreta da tecnologia da Moonshot e, ao mesmo tempo, um exemplo de como crédito e licença podem virar conflito quando a cadeia de treinamento não é clara desde o começo. Depois vieram o K2.6, voltado a código e tarefas longas, e o K2.7 Code, um ramo especializado em programação. Eles não são apenas degraus até o K3, mostram uma empresa dividindo a família entre chat, pesquisa, visão, código, agentes e infraestrutura. O K3 chegou em 16 de julho de 2026 como o modelo geral mais capaz da Moonshot naquele momento. Segundo a empresa, são 2,8 trilhões de parâmetros, 16 especialistas ativados entre 896, visão nativa e contexto de 1 milhão de tokens. A arquitetura usa Key-Delta Attention e Attention Residuals para aumentar a eficiência de escala. A própria Moonshot diz que o desempenho geral ainda fica atrás dos modelos proprietários mais fortes. Também lista instabilidade quando o histórico de raciocínio não é preservado, proatividade excessiva e uma experiência de uso abaixo dos líderes fechados. O produto e a API já estavam disponíveis. Hoje, 27 de julho, a Moonshot publicou os pesos completos no Hugging Face, o repositório no GitHub e o relatório técnico, tudo sob uma licença própria. É um lançamento de pesos abertos, não um projeto open source em sentido estrito. No X, usuários começaram a transformar o lançamento em demonstrações visuais. Lashu, que publicou uma tentativa de clonar a página da Apple. Jun Song mostrou um Flappy Bird. Kiryu apresentou um seletor de assentos em estádio. Outra postagem exibiu um protótipo inspirado em Halo. Esses vídeos documentam o que cada autor publicou, não um teste controlado. Ainda assim, revelam quais casos chamaram a atenção: interfaces, jogos, protótipos em 3 dimensões e comparação de custo. É um sinal de interesse prático que uma tabela de benchmark não mostra. O outro lado apareceu quase junto. Em julho, a Moonshot pausou temporariamente novas assinaturas quando a demanda pressionou a capacidade de computação. O episódio combina sucesso comercial com um gargalo básico. Um modelo enorme perde valor quando a infraestrutura não sustenta o uso. Na segurança, um teste preliminar do Instituto Britânico ISE com o CAISE americano colocou o K3 acima do GLM 5.2 em parte dos exercícios de cyber, mas bem abaixo dos modelos fechados mais fortes. O K3 chegou, em média, ao passo 17 de uma cadeia simulada de ataque com 32 passos. Os líderes chegaram a 28,5. O problema mais sério estava nas proteções. O K3 aceitou ajudar em tentativas de exploração e operações ofensivas durante a avaliação. A amostra foi pequena e seletiva, mas o achado é direto. As salvaguardas não impediram esse tipo de assistência. Há ainda a acusação de distillation. Em fevereiro de 2026, a Anthropic acusou Moonshot, DeepSeek e Minimax de usar contas fraudulentas para coletar interações com o cloud. Para a Moonshot, falou em mais de 3.400.000 trocas voltadas a agentes, código, visão, análise de dados e uso de computador. É uma alegação da Anthropic baseada em telemetria que não foi auditada publicamente. Não há decisão judicial pública estabelecendo que o K3 foi treinado dessa forma. A controvérsia envolve o modo de acesso e uma possível violação dos termos, não a existência da técnica de distillation. Também existe uma disputa ligada à empresa anterior de Yang. 5 investidores da Recurrent AI abriram arbitragem em Hong Kong questionando obrigações relacionadas à saída dele. Yang respondeu que o conselho, inclusive representantes dos investidores, havia aprovado o processo. O tribunal arbitral foi constituído, mas não há laudo público final. Existe uma disputa formal, não uma condenação. Minha leitura é que o maior sucesso da Moonshot não está num único benchmark, está em ter transformado pesquisa de contexto longo numa empresa capaz de levantar bilhões, abrir modelos gigantes e fornecer a base de um produto relevante fora da China. O risco também não cabe numa única manchete. A empresa convive com propriedade pouco transparente, capital estatal, censura medida em chinês, salvaguardas frágeis, pressão de infraestrutura e acusações ainda sem decisão pública. K3 é o capítulo atual, não o final. O teste de verdade é saber se a Moonshot consegue transformar velocidade técnica e dinheiro em uma empresa sustentável, confiável e verificável. Nenhuma tabela de lançamento responde isso. Para ficar antenado nas novidades, me siga aqui no YouTube, dê like e ative o sininho.